Shalom Aleichem, hoje nós vamos falar sobre a Parashá Naasó e vamos falar um pouquinho sobre o serviço dos levitas dentro do tabernáculo e depois no templo em Jerusalém. Você sabe que cada família tinha uma atribuição para estar montando, desmontando o tabernáculo, dando auxílio aos sacerdotes, etc. E havia entre eles aqueles que se ocupavam com o cântico, tá? Que eram os cantores, e geralmente lá no tabernáculo havia um coro de pelo menos 12 leviim, que eram cantores, e eles eram acompanhados por instrumentos musicais, ok? Então aqui a gente vai ter uma coisa bem interessante que acontecia naquela época, porque os leviim, eles além de entoarem cânticos ao Senhor, eles tinham uma escala para poderem cantar a cada dia da semana um cântico que era pertinente àquilo que eles estavam fazendo, entendeu? Então vamos lá. No domingo, que era o primeiro dia da semana, o que era cantado? Era o Salmo 24:1. Do eterno e a terra e tudo que nela existe, o mundo habitado e todos os que nele moram. Então esse versículo é apropriado para o primeiro dia, por quê? Porque nos lembra o primeiro dia da criação. O Eterno é claramente reconhecido como o único governante, uma vez que nenhum ser, nem mesmo os anjos haviam sido criados. Oh, que glória! Aí no segundo dia, que é a segunda-feira, o que era cantado é Salmo 48:2, que diz assim: grande é o Eterno e muito louvado, na cidade do nosso Elohim, monte da sua santidade. Então, no segundo dia da criação, o Eterno estabelece que o firmamento fosse dividido em águas superiores e inferiores, denominando as esferas superiores a sua residência. Paralelamente, ele também denominou um local de santidade especial no mundo inferior, onde ele iria residir, que é a cidade do nosso Criador, o monte da sua santidade, que se chama Jerusalém. Olha que coisa linda! Então, esses cânticos, eles já, além de estarem conectados com os 7 dias da criação, eles apontam realidades futuras que aconteceriam com o povo de Israel. No terceiro dia, na terça-feira, o Salmo 82, verso 1, que diz: o Eterno encontra-se na Assembleia Divina, no meio dos juízes, ele julgará. Neste dia, o Eterno ajuntou as águas em oceanos, então ele expôs os continentes que seriam habitados. Mas, contudo, só era permitido à humanidade viver se eles lá exercessem justiça, que é um dos pilares da sociedade humana. Se o homem pervertesse a justiça, o Eterno ordenaria aos oceanos que transbordassem e inundassem a terra seca, como mais tarde aconteceu na geração de Noé, trazendo o dilúvio. Quando nós tomamos esse salmo e pegamos essa interpretação tão especial e tão profunda, nós vamos entender então que quando uma cidade é invadida pela água ou pelas águas, isso significa que o nível de corrupção ali é muito alto, e o Eterno precisa usar as águas para punir para punir esse tipo de pecado, a corrupção dentro da cidade. No quarto dia, que é a quarta-feira, Salmo 94:1, que diz: ó Eterno da vingança, Eterno, ó Criador da vingança, aparece. Nesse dia, então, foram criados os corpos celestes, e no futuro o Eterno punirá todos aqueles que praticam idolatria, através também desses corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas, e nós sabemos que no mundo já aconteceram muitas coisas, e entre elas a queda de meteoritos, a queda de corpos celestes, que dizimaram com gerações inteiras de pessoas que eram idólatras. Aí vamos para o quinto dia, que é a quinta-feira, o Salmo 81, verso 2, que diz o seguinte: cantem em voz alta para o Criador de nossa força, proclamem-o com um grito jubiloso, o Eterno de Jacó. Nesse dia, então, o Todo-Poderoso criou as milhares de espécies de pássaros e peixes,
quem quer que os veja, proclama louvores ao Eterno em júbilo. Isso é uma coisa muito interessante, queridos, porque todas as vezes que nós olhamos para a natureza, você olha para um pássaro, você olha para um peixe, você olha para o mar, para os céus, eu pelo menos quando vejo digo, puxa, que maravilha a criação do meu Pai. Então isso nos leva a uma expressão de júbilo e de alegria por aquilo que o Eterno criou, por aquilo que ele fez e adornou o mundo com essas criaturas para que nós pudéssemos ter aquela alegria profunda ao vermos a criação do Eterno. Na sexta-feira, que é o sexto dia, o Salmo 93, verso 1, que diz o seguinte: o Eterno reina, ele está revestido de majestade, o Eterno terá vestido poder e se cingido. Então esse versículo é apropriado para o sexto dia, por causa da gloriosa criação inteira que foi fechada, ela foi completada nesse dia, e a majestade do Eterno se torna aparente finalizando com a criação do homem. Então, esse versículo mostra para a gente algo muito interessante. Na sexta-feira é dia da gente cantar a majestade e o poder do nosso Criador, que é o nosso Pai. E ele, nesse dia, colocou Adão na terra, como a coroa de sua criação. E, finalmente, o Shabat, né? Salmo de número 92, verso 1. Um salmo, um cântico para o dia de Shabat. Então esse versículo, ele não se refere só ao Shabat semanal, mas também à era pós-redenção, que é chamado do grande Shabat da história. Então o Shabat, por exemplo, no que nós temos semanal, ele foi dado como um modelo para a eternidade. Por quê? Porque vai chegar uma época em que nós vamos viver 1000 anos de paz na terra. Esse será o grande Shabat da terra. E na realidade esse versículo, ele está se referindo justamente a isso. É um tempo onde haverá shalom, onde as pessoas poderão estar juntas, onde não haverá guerra, onde não haverá morte, e onde o Messias estará reinando plenamente sobre o seu povo. Veja só que coisa tremenda a Parashá Naso nos oferece e ainda mais nos espera no restante da Parashá. Eu espero que você possa estar conosco, lendo o nosso artigo sobre a Parashá no nosso site e também participando conosco em nosso canal. Divulgue esse nosso trabalho, inscreva-se no nosso canal e também faça perguntas que nós estaremos aí para responder. Que o Todo-Poderoso te abençoe em nome de